doutor também pela mesma universidade, só que agora em física. Ele foi professor visitante na University College de London, é bolsista produtividade do CNPq nível 2 e atualmente é professor do Ponta Grossa. Então seja muito bem-vindo. Bom, então bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores por me convidar, né, a fazer essa apresentação, ok? Então, talvez seja a apresentação mais técnica, talvez a primeira mais técnica, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre caminhadas quânticas, né, quando acaso encontra o mundo quântico, ou seja, como que ingredientes quânticos alteram uma dinâmica de um sistema clássico, né? Basicamente é isso. Ok. Então, minha apresentação está mais ou menos dividida dessa forma, então vou fazer uma introdução às camadas quânticas, e daí então eu vou definir matematicamente como que a gente aborda essa ideia de caminhadas quânticas, falar um pouquinho dos conceitos necessários para entender esse conceito, né, os conceitos necessários para entender o conceito de caminhada quântica, e também, no final, vou fazer uma aplicação do que seria, talvez, um viés mais tecnológico associado às ideias de caminhadas quânticas. Ok. Então, a gente começa aqui, né, pensando aqui, o que são as caminhadas quânticas? Então, a gente começa falando do que seria uma caminhada clássica. Então, uma caminhada clássica, a ideia é de você fazer, né, uma dinâmica de uma simulação de movimento aleatório em uma rede, né, que a gente vai chamar de grafo, e eu vou introduzir o conceito um pouquinho para frente. Então, a ideia é que é um caminhante, né, que ele toma direções dependendo de um dado objeto estocástico, por exemplo, uma moeda, um dado, sei lá, depende de como você vai descrever esse movimento, né? No caso, um movimento unidimensional, onde você pode ir para a esquerda e para a direita, você faz uso de uma moeda, né? Então, dependendo se você tem cara ou coroa, isso te diz para que lado você vai, se vai para a esquerda ou vai para a direita. E a caminhada quântica, então, seria a versão quântica da caminhada clássica em si, né? Então, eu coloco ingredientes quânticos. Basicamente, a ideia é que agora você não anda mais com ou, né, vou para a esquerda ou vou para a esquerda, você anda agora em superposição para a esquerda e direita simultaneamente. No caso de uma caminhada unidimensional, né? Bom, então eu falei que a gente precisa de alguns conceitos. Então eu vou começar um pouquinho falando da questão histórica associado ao conceito de grafos, né? Que é um conceito matemático bastante antigo e, na verdade, é um dos conceitos matemáticos que a gente consegue traçar a sua origem, né? Então tudo começou com Euler, né? E tinha um probleminha na cidade de Kaliningrado, né? Na cidade da Rússia, que eu tinha chamado problema das pontes de Königsberg, né? Então, esse problema tinha o seguinte, ó, na cidade de Königsberg, tinha um rio, que é chamado Rio Pregal, que fluía ao redor de uma ilha, e dividia ela em duas partes. E existiam 4 pontes, né, que conectavam as partes dessa cidade. Então, o problema era, será que se eu partir de um ponto de terra, e atravessar somente uma vez cada ponte, eu conseguiria retornar ao ponto inicial? Essa era a pergunta, né? Bem, então, aqui tem um videozinho, deixa eu ver se ele vai passar quando eu passo, apertar aqui, que vai mostrar como que é o problema, né, da ponte de Königsberg. Então, nós temos lá a cidade, aqui tem o desenho da cidade, né? Então aqui vai aparecer aqui, ó, então tem o rio Pregal, aqui as partes de terra, né? E daí as 7 pontes. O que Euler fez na época, para tentar responder a pergunta, ele associou um objeto a esse problema. Aí daí olhou, será que é possível, né? Então ele começou a olhar aqui o caminhante, tentou ver, e quando ele chegou em D, quando ele não tem uma ponte que ele possa voltar, que ele já não tenha passado, né?
Então, a ideia é que Euler, então, pegou esse problema que é um sistema físico e transformou isso num grafo. Então, um grafo é pontos, né, vértices, conectados por arestas, né, ou ligações. Então, a resposta de Euler foi: é impossível caminhar exatamente uma vez em cada ponto e retornar ao ponto de origem, né, para esse caso em específico, né, porque é necessário que os vértices tenham todos grau 2, ou seja, eu tenho que ter vértices, o número de pontes, né, o número de conexões que chegam no vértice tinha que ser grau par, né? Ok. Então, uma pequena definição, a gente vai usar isso aqui um pouquinho mais para frente, né? Então, do que é um grafo do ponto de vista matemático, né? Então, um grafo é um conjunto de dois conjuntos, né? Então, um conjunto de vértices, onde eu rotulo aqueles pontos da minha estrutura, e um conjunto de arestas, né? Que são conjuntos feitos desses pontos aqui, dos vértices em si. Então, as arestas são esse T1 e V2, aqui são esse I e J aqui. E daí eu tenho o número de arestas de o número de vértices de um grafo é o tamanho do conjunto de vértices e o tamanho de arestas é o tamanho do conjunto de arestas. E mais lá para frente a gente vai precisar desse conceito que é a matriz adjacência. Hoje pela manhã o Cristiano falou sobre topologia, né? E aqui também eu vou usar topologia agora, mas também topologia no sentido de grafos, né? Então topologia no sentido de grafos tem a ver com conectividade. Então a matriz adjacência informa quem está ligado a quem, certo? E ela fornece então para nós a topologia do grafo, né? Então na questão de grafos em si, essa é a forma com que a gente usa essa palavra. Ok. Então aqui eu tenho alguns exemplos de grafos, né? Então existe uma teoria bastante robusta, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos. Esse aqui é chamado grafo caminho com 3 vértices e essa é a matriz da adjacência, né? Então aqui eu tenho um grafo ciclo com 3 vértices, né? Essa é a notação usada. E aqui eu tenho a matriz de adjacência. Então notem que a matriz de adjacência eu rotulo os vértices e isso serve para eu rotular as linhas e colunas, certo? Então, por exemplo, o vértice 1, eu coloco aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, o vértice 1 não está ligado com o vértice 1, então é 0. O vértice 1 está ligado com o vértice 2, então é 1. O vértice 1 não está ligado com o vértice 3, é 0. Como eu tenho aqui, são grafos não direcionados, então aqui, essa matriz é uma matriz simétrica. A mesma coisa aqui, né? Essa aqui é a matriz mais densa que a gente pode ter em termos de grafos simples, quando a gente não permite mais de uma ligação e a gente não permite ligação com ele mesmo, né? Então, o que a gente chama de ciclos. E aqui eu tenho um grafo estrela, né? Que é esse grafo aqui que tem essa matriz adjacente. A gente vai usar isso mais para frente. Ok, então agora eu retorno para a questão de caminhadas quânticas, né? E vou começar de novo falando de caminhadas clássicas, certo? Então, a ideia aqui imagine um caminhante dando passos aleatórios para a esquerda e para a direita como resultado do lançamento de uma moeda. Alguns chamam essa caminhada de caminhada do bêbado, né? Então imagina o bêbado sai lá do bar, né? E ele combina. Bom, não sei onde que é a minha casa, vou jogar moeda para cima, se der coroa, vou para a direita, se der cara, eu vou para a esquerda e talvez eu chegue na minha casa. Né? Então essa é a ideia da caminhada. Então o que a gente tem é que se eu agora faço a introdução de um grafo para descrever então as possíveis posições onde esse caminhante pode estar e digo que eu vou para a esquerda ou para a direita, dependendo desse resultado do lançamento dessa moeda. Então, eu vou ter, no final das contas, após alguns lances de moeda, da moeda, eu vou ter, primeiro, eu vou ter uma moeda honesta, né? Estou pensando numa moeda honesta, né? Sem nenhum bias. Então, eu tenho 50% de probabilidade de ir para cada lado. Se eu for compondo, né? Então, eu vou vendo aqui que eu vou ter aqui as probabilidades, né? De forma bastante simétrica, né? E, na verdade, aqui são os coeficientes de triângulo de Pascal, que aparecem aqui divididos pelo número de possíveis caminhos, né? Conectando o ponto inicial e o ponto final nessa caminhada 1D aqui, né? Que é o que a gente está falando. A gente está falando de caminhada 1D, em uma dimensão. Ok. Então, e agora as caminhadas quânticas? Bom, as caminhadas quânticas, elas têm, basicamente, 3 modelos, né? E esses 3 modelos são, basicamente, divididos em 2. O primeiro, que é a caminhada quântica com tempo discreto, e o segundo, que é a caminhada quântica com tempo contínuo. Né? Eu vou falar rapidamente dos 3. Então, a caminhada quântica com moeda, ela tem uma relação bem direta com a ideia de caminhada quântica, de caminhada clássica. Né? Ou seja, eu tenho agora uma moeda, só que essa moeda agora é uma moeda quântica. Né? Então, antes a moeda já tinha cara ou coroa, agora a minha moeda ela vai ter a possibilidade de ter superposições. Então, ela pode estar cara e coroa,
simultaneamente, certo? Então ela vai fornecer para mim o caráter estocástico e o caráter probabilístico da caminhada. A outra, que é mais física, que é a ideia da caminhada quântica de espalhamento, que é a ideia, por exemplo, de você jogar um fóton, fisicamente a gente pode pensar dessa forma, você joga um fóton, né, numa mesa ótica e tem seus espelhos, né, o sistema todo, né, da mesa ótica, e você tem lá as transmissões. Então, a cada vez que você tem uma transmissão, você pode imaginar que seja o lançamento de uma moeda dizendo para que direção aquele fóton deveria ir. Deveria continuar o movimento ou ser refletido, né? Então, você pode pensar dessa forma. E a caminhada quântica com tempo contínuo é uma caminhada quântica onde você tem a ideia de usar um hamiltoniano, ou seja, é a ideia da mecânica quântica mesmo, de para você fazer a evolução temporal do sistema, você usa o hamiltoniano do teu sistema para fazer essa evolução. Esses dois modelos, eles são equivalentes, e também é equivalente com esse terceiro, apesar da equivalência ser um pouquinho mais complicada de ser mostrada. Ok, então vamos falar do modelo de caminhada quântica com moeda, né? Então, como eu falei, a gente associa um grafo. Então, aqui um grafo unidimensional infinito, onde eu coloco a partícula nos vértices, e então eu defino que o meu espaço de Hilbert, onde vai estar, então, os estados associados à posição da minha partícula, definem o meu espaço de Hilbert, né? Ou seja, é o espaço acessível para essa minha dinâmica. O caminhante ele se desloca para os vértices adjacentes, então aqui entra a ideia da matriz da adjacência, entra a ideia da adjacência, então. E eu também faço a introdução de um grau interno de liberdade da partícula, pode ser, por exemplo, spin, né? E que vai indicar se eu vou ir para a direita ou se eu vou ir para a esquerda. Então, como um todo, o espaço de Hilbert então, vai ser formado pelo espaço de posição e o espaço de moeda, né? Então, eu tenho aqui o que a gente chama de produto tensorial, que define esse espaço total da minha dinâmica, e aqui um estado, então, vai ter uma posição e um estado de moeda, certo? Ok, então agora aqui a dinâmica. Na dinâmica, então, eu defino na caminhada quântica o operador que vai fazer a minha superposição. Então, esse operador aqui é o que faz o equivalente ao lançamento que eu faço com a mão dessa moeda, certo? E a partir desses estados moeda, eu defino um deslocamento condicional. Então, esse deslocamento condicional, ele vai deslocar a partícula em função do estado de moeda que essa partícula está. Por exemplo, aqui, se ela tiver o estado de moeda menos, ela vai se deslocar para a esquerda. Se ela estiver com o estado de partícula mais, ela vai se deslocar para a direita, certo? Então, com isso, eu tenho exatamente a dinâmica de um lançamento de uma moeda clássica, né? A diferença é que quando eu lanço uma moeda, a moeda ela pode estar numa superposição de estados menos e mais, ou seja, de cara e coroa. Então, aqui, o ingrediente quântico, né? E para eu fazer isso, da mesma forma como o bêbado teria que ficar lá jogando a moeda várias vezes para ver se ele conseguia ou não chegar em casa, você teria que aplicar, então, esse processo de rotação da moeda mais deslocamento condicional para que você tivesse a dinâmica. Então, eu aplicaria esse operador N vezes. Ok. Um operador bastante utilizado é o operador que a gente chama de operador Hadamard. Por quê? Porque ele é equivalente ao lançamento de uma moeda honesta. Então, a equivalência entre você usar uma moeda honesta, classicamente, para fazer a caminhada, e usar a moeda Hadamard, você tem essa relação entre os dois casos. Porque quando você aplica a moeda Hadamard no estado menos ou mais, você obtém uma superposição, né, de igual probabilidade de você, pegando o módulo quadrado desse cara aqui, né, a gente obtém meio, então você obtém igual probabilidade de tanto ir para a esquerda quanto ir para a direita. Né? Então essa é a ideia, por isso a gente usa a moeda Hadamard. Ok, então vamos aqui fazer a análise do que seria então o processo de você fazer a caminhada aleatória clássica. Então eu poderia ter resumido todo o meu seminário nisso daqui, né? Mas a gente precisa dos ingredientes, né? Então, eu inicio lá, o bêbado inicia saindo do bar, e dele joga a moeda, dependendo se dá cara ou coroa, ele vai para a esquerda, vai para a direita.
repete isso quantas vezes for necessário, né? Repete esses passos de jogar moeda, andar, jogar moeda, andar, jogar moeda, andar. E depois eles perguntam, cheguei em casa? Né? Ok. Então, para que a gente tenha uma ideia de como vai sair a estatística dessa história, a gente tem que fazer isso várias vezes em diferentes situações. Inicio novamente, pego um outro bêbado, né? E faço de novo o mesmo processo. O que a gente vê no final é que o desvio padrão que vai fornecer o deslocamento da partícula, ou do caso do bêbado, né, em função do número de passos, no caso da caminhada clássica, ele é dado pela raiz quadrada do número de passos. Né? Se eu faço agora a mesma coisa, só que agora com ingredientes quânticos, então a cara e a coroa agora são substituídos pela moeda Hadamard, né, pela rotação no espaço de moeda. Depois, o deslocamento condicional, né, que é a escolha da cara e da coroa, então o meu deslocamento condicional. Repito isso novamente, então agora que eu tenho um bêbado quântico, né, usando a ideia da palestra anterior, né, o bêbado quântico, então, com pensamentos positivos, etc. Então eu tenho assim, de que ele vai no final das contas chegar em casa, né? Mesmo sendo aleatória a caminhada dele. Né? Então, repito também, eu vou ter uma distribuição de probabilidades ao fazer todo esse processo. Só que o desvio padrão, né, que fornece de novo o espalhamento do caminhante, né, ao longo da dinâmica, ela agora é da ordem do número de passos. Então, a gente nota aqui que a gente tem um ganho quadrático no espalhamento da partícula ao longo dessa rede unidimensional. Então aqui a gente já tem uma característica que o ingrediente quântico faz com que o caminhante espalhe mais rápido. Então se o quântico fosse o bêbado fosse quântico, ele teria uma chance maior de chegar em casa. Né? Ok. Então aqui, ó, só para mostrar, né, como ficaria, então agora a caminhada clássica, então eu introduziria um E, né, indicando que eu faço o movimento em superposição. E se eu fizer no primeiro passo igual, segundo passo igual, no terceiro passo aqui aparece uns 5/8. Então, se vocês prestarem atenção lá, aqui agora não tem mais um triângulo de Pascal. E se vocês notarem um pouquinho, a probabilidade está mais para a direita aqui. Então você tem uma probabilidade maior dele fazer deslocamento para a direita. Então, de fato, se você fizer a distribuição de probabilidade para 100 passos, vocês vão ter esse resultado aqui na caminhada quântica como é. Essa assimetria que aparece aqui, ela é devida ao estado inicial que eu escolhi. Tá? Eu escolhi um estado inicial assimétrico. Então, por essa razão, acaba aparecendo essa assimetria na minha dinâmica. Agora, se eu aqui fizer a escolha de um estado simétrico, então eu tenho aqui essa distribuição de probabilidade bimodal, né, com esses dois valores aqui, que é do deslocamento do caminhante quântico. E aqui eu tenho a famosa gaussiana, né, o gráfico em cima aí, da caminhada clássica. Né, mostrando que, de fato, né, aqui fica bem claro, né, que a probabilidade de eu encontrar o caminhante longe da origem é muito maior do que no caso da caminhada clássica, onde ela fica mais concentrada no ponto inicial. Né? Então aqui você tem o ganho quadrático do deslocamento, né, devido ao ingrediente quântico que eu introduzi na minha caminhada. Ok. Agora partindo para o segundo modelo, né, que é, digamos assim, talvez seja o modelo mais físico, a ideia de você, então, joga um fóton, né, e esse fóton agora está espalhando aí num interferômetro óptico, e eu tenho elementos ópticos que podem fazer reflexão, transmissão, com probabilidades diferentes. Então, nesse caso, agora, o meu caminhante, como eu posso pensar também acabei de esquecer, mas vai vir daqui a pouco, não vou conseguir lembrar. E nesse caso aqui, a caminhada acontece nas arestas do grafo. Então, fibra ótica, então se tivesse fibra ótica com conexões, né, então eu poderia imaginar que o caminhante agora está na fibra ótica e o processo estocástico vai se dar quando ele encontra uma junção. Então, na junção, se ele tiver com o estado indo para a direita, ele pode ser transmitido ou refletido, e aqui também ele pode ser, ele está indo para a esquerda, ele pode ser transmitido ou refletido. Essas questões aqui aparecem de sinal e complexo conjugado, que aparecem aqui, são devido ao processo que tem que ser unitário, quando você tem a reflexão e transmissão nas junções, então você tem essa regra. Então agora meus estados são definidos não mais nos vértices, mas sim nas arestas. Okay? E aqui embaixo tem como aconteceria, né? Então eu tenho aqui
esse caminhante chegando no vértice, e no vértice ele vai sofrer o processo de espalhamento, então ganhando reflexão e transmissão, que poderia ser a ideia da moeda dizer para que lado ele deve ir. Tá? Ok, então nesse caso, como lá eu tinha um operador de evolução, aqui vou ter um operador de evolução também, então notem que tanto quanto na caminhada como moeda, como aqui, o deslocamento, a dinâmica é discreta, né? Então eu tenho, para cada passo eu tenho que aplicar o seu operador uma vez, então um passo eu aplico uma vez, dois passos duas vezes, assim por diante. Então no final eu vou ter essa caminhada, se eu quiser dar N passos, eu vou ter que aplicar N vezes, então esse operador. E se eu, de novo, se eu começar meu caminhante lá na origem, né, com uma tendência de ir para a direita, e eu tiver esse RT igual a meio, então se for assim um espelho semi-refletor, né, com 50% de probabilidade de transmitir e 50% de probabilidade de retornar, então 1 sobre raiz de 2, o resultado que eu vou ter é esse daqui. E veja que aqui aparece de novo o bias, né, a assimetria, perdão, devido ao meu estado inicial ser inicialmente indo para a direita. Tá? Então, se eu sobrepor a caminhada quântica com moeda, então veja aqui, a em azul é a caminhada quântica com de espalhamento, e a em, sei lá, violeta é a com moeda. Então a gente vê que eles são um pouquinho diferentes. Né? Mas na verdade é porque na caminhada quântica com a moeda, a gente calcula probabilidades nos vértices. E nas caminhadas quânticas, os entes, os estados estão nos vértices. E na caminhada quântica de espalhamento, os estados estão nas arestas. Então existe essa diferença entre os dois modelos. Né? Mas a gente consegue mostrar que, se a gente definir os operadores da caminhada quântica com moeda e da caminhada quântica de espalhamento, a gente consegue achar um operador que mapeia os estados de uma caminhada na outra. E, consequentemente, eu consigo mapear os dois operadores. Né? Então, é interessante aqui que então, eu faço uma conexão entre uma caminhada quântica que, na minha opinião, é mais fisicamente interessante, que é a caminhada quântica de espalhamento, né? Com uma mais matemática, digamos assim. Ela inicialmente até veio mais na teoria matemática, né? A caminhada quântica como é. Então eu consigo conectar as duas, né? Ok, então agora eu vou para o terceiro tipo de caminhada e daí eu vou para uma aplicação da caminhada quântica, aqui nesse caso uma caminhada quântica com tempo contínuo. Então, a ideia aqui é, eu quero transmitir um estado de um ponto A até um ponto B. Né? Então a ideia de você transmitir um estado, né, conhecido ou desconhecido de um lugar A para um lugar B é uma tarefa importante. Né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho lá um processador quântico que vai fazer um cálculo para mim, ele codifica o resultado da computação aqui em um dado spin e em um qubit, né? E depois esse qubit então vai se propagar para ser transportado, né, até o outro processador para que daí ele possa continuar a computação. Então, como a gente está falando de spins, etc., acho que uma das formas mais simples, talvez, de fazer essa conexão é usar também spins. Então, a ideia é exatamente de você usar uma cadeia de spin para conectar um processador quântico com outro processador quântico. A questão é, eu quero conseguir fazer com que esse estado que saiu aqui a partir desse processo computacional chegue lá com fidelidade 1. Eu quero que seja exatamente, ou seja, eu quero a transferência perfeita de estado. Né? Seria o sonho a gente conseguir isso. Né? E então, a gente, nesse caso, a gente pensa no seguinte: eu vou ter então uma excitação na minha rede, que eu vou codificar no estado quântico a informação associada à computação, e vou fazer esse estado, que tem uma excitação, né, fazer ela se deslocar, né, se propagar ao longo da rede. Então, este processo de quando eu tenho uma única excitação numa cadeia de spin, isso é o mecanismo pelo qual acontece a difusão dessa informação, é uma caminhada quântica, só que agora com tempo contínuo, nesse grafo unidimensional. E nesse caso, então, a evolução temporal do meu sistema é dada pelo propagador, né? Lá de mecânica quântica. Lá. Então, é exponencial do hamiltoniano. E nesse caso, o hamiltoniano é exatamente a matriz de adjacência. Então, por isso, lá no início, eu tive que fazer a introdução da matriz de adjacência, né? Que fornece, então, para a gente, porque é ela exatamente que vai dizer como acontece a difusão na rede.
Porque ela diz quem está conectado aqui. Né? Então, essa dinâmica, então, eu posso fazer aqui uma brincadeira. Então, imagina que eu pego um grafo com 2, né? Menor gráfico que eu posso ter, né? E falo o seguinte, ó, quando o estado estiver aqui, tá pretinho, quando ele aqui não está aqui, então ele está no vértice 1. Aqui o estado está no vértice 2. Tá? E daí eu digo, olha, essa aqui é uma matriz 1, 0, codifica esse estado, e a matriz 0, 1 codifica o estado 2. Então seria o qubit, né? Estado 0, estado 1. Né? Então, ok. E a matriz de adjacência é dada por essa matriz aqui, de zeros e 1. O que eu faço? A gente pega e faz, então, a exponencial dessa matriz, né? E consegue mostrar que essa exponencial dá essa quantidade aqui, e a gente aplica essa exponencial no estado 1. Então, eu aplico aqui nesse estado. E agora eu vou observar a dinâmica. Então, vamos ver aqui. Então, eu começo a minha dinâmica, né? E faço o tempo passar. Então, o tempo vai passando. Eu estou aqui codificado em termos de π, tá? Ó, então, vocês podem ver que está diminuindo, né, a probabilidade de eu achar esse estado aqui, aumentando a probabilidade de eu achar esse estado aqui. E quando dá π sobre 2, o estado é perfeitamente transmitido para o segundo vértice. Então aqui eu tenho o processo de transferência perfeita de estado. Né? Então o estado claro, esse estado aqui ele pode ter uma fase, né, uma fase global, né, que a gente não consegue medir, né? Então, mas fora essa fase, o estado é perfeitamente transmitido para o segundo vértice. Então, se eu agora deixar o tempo passar de novo, o que acontece é que o estado volta. Né? Então, eu tenho a transferência perfeita de ida e a transferência perfeita de volta. Ou seja, o estado fica oscilando entre uma ponta e outra. Eu só tenho que, então, se eu fiz a computação, eu tenho que aguardar esse tempo para que o estado seja transmitido e chegue na outra ponta, daí eu desligo essa dinâmica. Né? Ok. Então, a pergunta a fazer é, quando que eu consigo transferência perfeita de estado? Em que situações? Né? Então, se a gente fizer a identificação de A como estado 1 e B como estado N, né, ao longo de uma... Aqui eu estou pensando em todos os sistemas unidimensionais. Né? Dá para fazer em grafos maiores? Dá. Né? Mas a situação é um pouquinho diferente. Quer dizer, dá um pouco mais de trabalho. Mas eu vou ter uma conclusão aqui que é geral. Então, o resultado obtido, exatamente o que eu falei lá atrás, né? Vendo a fidelidade. Né? Então, eu faço... aqui, ó, apareceu um sinal de menos e na outra apareceu um sinal de mais. Do ponto de vista em mecânica quântica, a gente usa o sinal de menos. Mas aqui, não faz... Do ponto de vista da dinâmica em si, aqui não faz diferença. Tá? Os dois resultados são equivalentes. Então, eu posso codificar o meu estado em 1 e procuro o meu estado em N. Então, aqui eu tenho um grafo unidimensional com N vértices. Então, a transferência perfeita ela só é obtida, né, ou definida quando eu tenho essa fidelidade igual a 1. Certo? Então, para grafos PN, que são chamados grafos caminho em N vértices, eu tenho que a fidelidade tem esse formato aqui, com esse valor daqui para esse expoente. E a gente, analisando essa expressão, a gente conclui o seguinte, que a transferência perfeita de estado ela só é possível para grafos com n igual a 2 ou n igual a 3. Para grafos maiores é impossível. Okay? Você pode ter o que eles chamam de transferência muito boa de estado, mas não perfeita. E também você pode fazer combinação de grafos linha, né, ou grafos caminho de 2 e de 3, e fazer alguns produtos entre grafos. Existe um produto chamado produto diádico, que você consegue fazer, por exemplo, se você pegar dois grafos P2, né, como o do slide anterior. Então, se eu pegar dois grafos como esse e fazer um produto, na verdade, um produto cartesiano dele com ele mesmo, eu obtenho um grafo com 4 vértices. E se eu pegar esse resultado e fazer de novo, eu obtenho o grafo cúbico. Então, eu posso obter grafos a partir desses grafos. E, por incrível que pareça, quando eu faço esses produtos, esses grafos, que daí agora não são mais unidimensionais, também têm transferência perfeita de estado entre antípodas. Então, se eu começo numa ponta do cubo, eu consigo transferir o estado para outra ponta do cubo. Tá? E, para n maior que 4, a transferência é impossível, como eu comentei.
Nesse caso aqui, ó, as cadeias elas são o que a gente chama de não moduláveis. Então, por exemplo, os spins da minha cadeia, os spins aqui na minha cadeia, o acoplamento é natural. Então eu não faço nenhum tipo de modulação nos acoplamentos. Eu consigo fazer transferência perfeita em cadeias unidimensionais maiores do que 4 quando eu modulo a minha interação entre os spins vizinhos. Né? Daí eu consigo fazer a transferência perfeita de estado, mas eu tenho que modular ou seja, eu tenho que de alguma forma conseguir modificar o acoplamento, né, entre primeiros vizinhos para poder fazer essa dinâmica. Então, concluindo, né, acho que até acabei sendo bastante breve enfim. Então eu tenho aqui minhas conclusões, né? As caminhadas quânticas se espalham mais rapidamente que as caminhadas aleatórias clássicas, como a gente viu. Essa é uma propriedade atrativa, né, para aplicações algorítmicas com desempenho superior à contrapartida clássica. Né? Então essa é uma ideia bem interessante. Em princípio, qualquer computação quântica pode ser implementada utilizando uma caminhada quântica. Então, na verdade, existem trabalhos que mostram que a caminhada quântica ela é uma estrutura que é uma primitiva computacional universal. Portanto, qualquer algoritmo pode ser escrito em termos de uma caminhada quântica. Elas também descrevem a dinâmica para faltou mais aqui, transferência para transferência de estado em cadeias spins. Então, essa era a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Fabiano. Temos tempo para uma pergunta. Oi, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu sou da área da computação quântica. Eu queria te perguntar o seguinte, se tu tens alguma noção, assim, por exemplo, que é possível fazer computação universal, mas quais os speedups assim, de velocidade que já se mostrou usando caminhada quântica, que é muito melhor que as caminhadas clássicas? O que eu conheço é só o Grover, né, o algoritmo de busca, que seria padrão de toda caminhada, que até tem uma certa conexão também com a rede de falou ali, mas sabe algum outro além desse? Não, na verdade, as caminhadas quânticas, um dos grandes exemplos é a caminhada Grover, na busca, né, que ela é uma caminhada quântica. Né, mas, para distinção de elementos, também ela funciona. Então, quando você tem uma rede, né, e você quer fazer distinção de elementos em redes, ela também é utilizada. E, na verdade, ela é universal porque você consegue, a partir de caminhadas quânticas em diferentes grafos, você consegue definir as portas lógicas. Né? Então, para a caminhada contínua? Isso. Não, a discreta também. Discreta. Só que o problema é que a complexidade dos grafos que você tem que usar. Então, na caminhada discreta, por exemplo, os grafos são extremamente mais complicados. Então, no artigo onde eles mostram que a caminhada quântica discreta também é universal para a computação, os grafos são horríveis. São cheios de loops, cheios de, sei lá, 16 vértices. Então, tem a questão de você conseguir fazer um circuito quântico que dê conta de todo esse número de vértices que você precisa para fazer a computação em si. E na verdade, você tem um ganho se você faz a caminhada quântica com multipartículas. Que daí é um resultado do Childs, numa Science, de 2012, se não me engano, onde ele mostra que, naquele caso, se você usar multipartículas, daí você consegue ter... Só que o grande problema ainda é o tamanho dos grafos. Tá? Esse é o grande problema. O tamanho dos grafos que você tem que usar para poder codificar as portas lógicas. Né? Só fiquei com uma curiosidade, né? Quando você mostrou a caminhada clássica, né? Então você mostrou ali que é uma gaussiana, né? Mas o pressuposto, mesmo que você pegasse uma distribuição de probabilidade com uma média e um desvio padrão dado, né? Ainda aquela soma daria uma gaussiana, né? Pelo teorema central do limite. Sim. Mas então o que está sendo assumido é que cada passo é independente
Sim. Mas se você colocasse um vínculo na caminhada clássica, você obteria uma equivalente no quântico? Então, isso é uma boa pergunta. Até tem uma caminhada chamada Caminhada do Elefante, né, que coloca a ideia de memória, né, de que o caminhante saberia para onde ir, sabendo de onde veio, né? E, na verdade, você piora a qualidade. Talvez você tenha razão. Se você, talvez... Na verdade, você não... Eu sempre vi o contrário. Você conseguir mapear uma caminhada quântica na clássica. Nunca vi você fazer o contrário, né? Mas, por exemplo, se você fizer isso de colocar memória, ou seja, tirar um efeito não markoviano, né? Você pode ter esse tipo de dinâmica se aproximando na caminhada clássica. E se você colocar, por exemplo, também desordem. Né? Desordem também. Se você colocar ruído, então as suas moedas começam a sortear eles, você pode ter uma caminhada clássica também. Para deixar um pouco da pergunta, que geralmente em machine learning é muito mais determinístico, mas se você usa alguma dessas redes neurais, especialmente essas redes neurais rígidas, elas se adaptam com o tempo também, né? Porque como se adapta com o tempo, eu imagino que o exemplo do elefante que você pegou, né? Em machine learning é geralmente muito mais determinístico do que redes neurais. Você vê a possibilidade das redes neurais terem uma menor probabilidade do que algoritmos baseados em machine learning. E eu estou usando os termos meio... não todo mundo considera, mas machine learning e rede neural são coisas muito diferentes. Uhum. Você vê a aplicação em redes neurais sendo muito mais próximo de uma aplicação quântica? Eu acredito que sim, apesar de ser uma coisa meio fora da minha área. Eu acredito que sim, apesar de que eu vejo que parece que, por exemplo, ganhos que você tem em machine learning usando quântica não são muito interessantes, né? Parece que tem dificuldades em fazer isso. Então, eu não saberia dizer exatamente a que ponto isso seria melhor. Não saberia dizer. Obrigado, pessoal. Vamos agradecer pela sua cadeira.